Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aí então, vamos começar a fazer as correções das atividades desse capítulo, né? Movimentos da Terra e da Lua, né? Esses exercícios estão aí então na página 142, 143, 144 e 145 aí do seu livro, beleza? Então, vamos lá. Começando aí do exercício 1, aqui nos meus slides eu tenho só as respostas. E aí eu vou lendo aqui as perguntas e a gente vai colocando as respostas. Então vamos lá, exercício 1. A foto a seguir mostra o pôr do sol em uma praia brasileira. Aí tem uma prainha ali, né? Os turistas tudo ali, de bonitinho, vendo o pôr do sol. Em Jericoacoara, né? Dizem que esse lugar aí é maravilhoso. Não tive o prazer de conhecer. Quem puder, vai e visita, depois da quarentena. Então olha só, durante o pôr do sol, esse astro parece baixar no horizonte, até não poder mais ser visto. Que movimento terrestre está envolvido com esse fenômeno? Ué, pessoal, a gente já sabe que quem se movimenta é a Terra e não o Sol, né? Então a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, num movimento de rotação, e nesse momento a gente está saindo do alcance dos raios solares, e aí vai se tornar noite. Por isso dá a impressão que o Sol está se movendo lá no horizonte, baixando, mas na verdade é a Terra que está girando e estamos perdendo o alcance, né, dos raios solares, pois estamos tornando para o lado de trás ali, né? Então, o movimento que ele pergunta aí é a rotação, beleza? Então vamos lá. Questão 2. A questão 2 é de assinalar, então já tenho aqui assinalado com as respostas, né, aqui no slide. Então vamos lá. Assinale as afirmativas verdadeiras. Então a primeira ali já está assinalada, ó. O movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Exatamente, né? Só está explicando aí justamente o que a gente acabou de ver na fotografia, né? A Terra gira e quando ela gira ela perde o alcance da luz solar e depois, quando ela dá a volta por completo, ela volta a receber a luz solar. Então, esse movimento de rotação vai dando dias e noites sucessivas aí, né? Então, tá certa essa questão. Vamos ver a segunda ali, ó. As estações do ano são explicadas porque no verão a Terra está mais próxima do Sol do que no inverno. Não, né? Porque a órbita do planeta em volta do Sol é a mesma, é uma elipse lá, tal. Mas o importante é saber que ela não se aproxima e se distancia do Sol. Não é por isso que fica mais frio ou mais quente, né? A gente já viu isso aí. A outra, a lua brilha porque tem luz própria. Jesus, Maria, José e todos os camelos, né? Não, a lua é um astro não luminoso, ele é um astro iluminado, né? Iluminado. Então, a luz da lua que a gente vê à noite aí é o reflexo da luz solar na superfície lunar. Próximo, o movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, leva cerca de 1 ano para se completar. É isso mesmo, né? Afinal de contas, o ano leva o nome de ano justamente porque é o período que ele leva para dar essa volta. Então, tá certinho. A quantidade de luz do Sol que chega à Terra é a mesma em todos os pontos da superfície dela? Claro que não. Se fosse, teríamos o mesmo clima em todas as regiões do planeta, né? A gente não ia ter região norte ou região sul mais fria do que, né? Quando eu falo região norte é do globo, tá? Não do país. A gente não teria região norte e sul do globo com, né? Como que a gente diz? Não teríamos isso com temperaturas distintas, seria a mesma temperatura, né? Então vamos lá. Próxima. Quando o polo norte está inclinado para o Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o sul. Sim, né? Porque ele está do lado dos raios solares. Então, o polo norte e a região norte está recebendo mais luz que a região sul. Próximo. No início do outono ou da primavera, ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelo Sol. Exatamente, é aquele período que a gente chama de solstício, né? A gente tem o dia com a mesma quantidade de luz, né? No mesmo período, certinho em ambos os polos. Qual é o próximo? A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Sim, mais próximo. E olha que ele está longe, hein? Mas é o mais próximo. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, não haveria estações do ano.
É, porque daí não oscilaria a distância e a quantidade de sol que a gente recebe, né? Isso só muda porque se a gente está numa inclinação em relação ao Sol aqui, na outra metade do ano a gente tem uma outra inclinação. Se fosse retinho, o ano inteiro seria o mesmo padrão de temperatura, né? Seria bem bacana. Podia ser outono ou primavera o ano inteiro, que seria maravilhoso, né? Vamos ver lá. O que mais? Penúltimo ali, né? O ciclo de fases da Lua leva mais ou menos um mês para se completar. Sim, né? 27 dias lá. É isso aí. E por último, num eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. Não, esse é o eclipse, né, lunar. Né? O eclipse solar é o contrário, é a Lua entre o Sol e a Terra. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão número 3 aí. Vamos ver lá qual que é a questão 3 no livro. Tem uma imagem aí, ó. No esquema abaixo, mostra de forma simplificada a órbita da Terra ao redor do Sol. Beleza, movimento de translação, tudo ok. Observe e depois responda as questões. Então a gente tem uma imagem aí, né, no livro de vocês, que tem ali hemisfério norte, mostrando a inclinação do planeta, hemisfério sul, linha do Equador, movimentação desse globo em volta do Sol. Beleza. Aí tem uma região ali que está apagada, né? Não sei se é isso que eles vão pedir. Na posição 1, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do Sol? Nessa situação, qual a estação do ano se inicia nesse hemisfério? Bom, situação 1. Situação 1, então, né? Ali tem o hemisfério norte voltado para o Sol, certo? Se o hemisfério norte está voltado para o Sol, significa que nessa região, nesse período, é o verão, porque ele recebe mais incidência de luz solar ali, então é o verão. Então, letra A, hemisfério norte, verão. Letra B, na posição 3, ou seja, lá do outro lado, inverteu a situação, né? Qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do Sol? Não precisa nem olhar a imagem. Se eu sei que ele é o contrário do Sol, agora inverteu, é o hemisfério sul. E agora vai ser verão no hemisfério sul, né? Então, faz sentido isso aí porque eu inverti. Se eu tenho um eixo assim, um polo norte voltado para o Sol, quando eu estou do outro lado, eu tenho o polo sul voltado para o Sol. Beleza? Letra C. Sabendo que o sentido do movimento de translação da Terra é da posição 1 para 2, qual estação do ano se inicia no hemisfério sul quando a Terra está na posição 2 e na posição 4? Se na posição 1 o hemisfério sul é inverno, o que vem antes do verão, né? Vem a primavera, então eu tenho a primavera. E depois do verão para o inverno, eu tenho o outono. Então, a gente tem aí questão, posição 2, primavera, posição 4, outono. Beleza? Copia aí essa resposta, ou verifica, né? Vê se está tudo ok. Parte para a próxima. Questão 4. Imagina que, em vez de ser inclinado, o eixo da Terra fosse perpendicular ao plano de sua órbita. Experimente no modelo construído da figura 5.5 ajustar o clipe de papel para deixar a bola na vertical. Então repita os mesmos movimentos simulando a translação da Terra. O que aconteceria com as estações do ano? A luz atingiria mais um hemisfério do que o outro? Pessoal, a gente acabou de falar isso na questão 1 ali, né? Ou na 2, acho que na 2. Se a gente coloca ele num plano de 90 graus com o chão, a posição perpendicular perfeita ali, eu teria um globo girando sempre na mesma posição em volta do Sol. Se eu tiver um globo girando sempre na mesma posição em relação ao Sol, eu vou receber sempre a mesma quantidade de luz em relação ao Sol. Ou seja, eu teria uma só faixa de luz aí o ano inteiro, não teria variações, seria igualmente iluminados. Ou seja, receberiam a mesma quantidade de Sol durante todo o ano e não haveriam, então, variações de estações. Então, seria uma coisa só sempre, né? Bom, próxima questão, então, aí, questão 5. Em cada momento, uma metade da Lua é iluminada pelo Sol, enquanto a outra está escura. Mas o lado iluminado é sempre o mesmo? Ou seja, um dos lados fica sempre escuro? Justifique a sua resposta.
Não, né, pessoal? Não tem como, porque a Lua também gira. Então ela recebe luz nela inteira, sim. A questão é que a gente fala do lado escuro da Lua, por quê? Porque o tempo que ela tem de rotação e translação são quase o mesmo. Isso significa que quando a gente gira e retorna a ver, a gente sempre enxerga o mesmo lado, né, claro dela, e o lado escuro sempre está na mesma posição em relação a gente, né? O tempo que ela leva para dar a volta e o tempo que nós levamos é sempre o mesmo. Beleza? Então, questão 6 agora. O calendário a seguir corresponde ao mês de agosto de 2020, ou seja, está chegando aí, né? E traz informações sobre as fases da Lua observadas no hemisfério sul. Então a gente tem um calendário ali, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O mês se inicia no sábado, dia 1º, com aí uma lua quase cheia, né? Quase chegando ao estágio de lua cheia. No domingo um pouquinho mais próximo e de fato na segunda, dia 3, uma lua completamente cheia. E depois ela começa a minguar, né? Ela vai se escurecendo ao longo da semana, né? No dia 10, que é na próxima segunda, praticamente ela está na lua, né? A lua... Oh, caramba, fugiu o nome aqui. A lua quarto minguante, né? Então a gente vai ter o quarto minguante, né? Perfeito aqui no dia 10. Se a lua cheia é segunda, dia 3, quarto minguante vai estar ali entre 10 e 11, né? O estágio perfeito dela ali. E depois eu vou ter a lua completamente escura no dia 17 e 18. E quando ela começar a clarear novamente, vai ser a lua nova ali, quarta-feira, dia 19. E aí ela volta a começar a ser iluminada até atingir um quarto crescente no dia 26 e lua cheia novamente próximo do dia 31 ou dia 1º do próximo mês. Beleza, né? Então vamos lá, as perguntas. Vamos ver qual que é a pergunta aí. Letra A. De acordo com o calendário, em 19 de agosto teremos uma lua nova. Beleza. Desenhe a posição da Terra, da Lua e do Sol quando ocorre a fase da lua nova. Ou seja, a ideia aqui... Deixa eu ver que eu pulei alguma questão. Estou vendo que 5, 6... Não, tá certo. Eu pulei aqui. Aqui. Então essa questão aí é uma questão pessoal, né? Mas, de qualquer forma, independente se cada um vai fazer a sua, você teria que seguir uma ordem que é qual? Se eu não estou enxergando, né, o lado iluminado dela, significa que ela está com o lado iluminado virado para o Sol, obviamente, e o lado escuro virando para a Terra. Então a Lua está numa posição entre, né, o Sol e a Terra. Ela está numa posição que a gente não enxerga a parte iluminada dela. Então ela tem que estar no meio dos dois, né? Ela está recebendo luz de um lado e a gente está visualizando o lado que não recebe luz. Beleza? Próxima, letra B. O que acontece cerca de 7 dias depois da lua nova? Então, olha só. Depois de 7 dias, a gente está no dia 26, que é o meu quarto crescente, né? Tem metade dela iluminada e metade escura. Ou seja, se eu estava aqui enxergando o lado escuro, o sol está lá, agora ela está aqui. Então eu vejo metade dela crescendo e metade dela escura. Aqui no sentido da câmera, ela estaria aqui, né? Na minha posição, de acordo com o livro aí. Ou seja, ao longo de 7 dias a Lua se move um quarto do seu movimento ali, né? De um mês. E tenho metade dela iluminada e metade dela não iluminada. E eu consigo ver exatamente esse momento aí. Né? Então, a gente fica numa posição aí de 90 graus, né? Sol, Lua e o planeta fazendo esse eixo do 90 graus aí. Beleza? Então, olha só como que o livro traz aí, ó. Ao longo de cerca de 7 dias, a Lua se move até que fique iluminada. Metade da sua face voltada para a Terra é a fase do quarto crescente. Nessa fase, a Lua, o Sol e a Terra ocupam posições tais que entre eles formam um ângulo de 90 graus, como eu falei. Né? Letra C. A partir de 4 de agosto, teremos a impressão de que a Lua está diminuindo de tamanho. Né? Então, vamos ver lá 4 de agosto. Lá em cima. Ó. Então, ela está... Aparentemente ela está diminuindo porque ela está escurecendo, ela está começando o quarto minguante, né? Então vamos lá.
é isso que acontece? Justifique sua resposta. Óbvio que não, né? A Lua não está diminuindo de tamanho, está diminuindo o tamanho dela visível para nós, né? Porque ela está ficando sombreada. Ela está começando a entrar entre a Terra e o Sol. Então olha como que o livro traz pra gente. Não, a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol faz com que apenas uma parte iluminada da Lua possa ser vista da Terra. E à medida que a Lua muda de posição em relação à Terra e o Sol, a parte iluminada que é visível da Terra também muda, ou seja, vai diminuindo, né? Por isso que ela vai ficando mais escura, vai se sombreando aí. Beleza? Então, bora para a próxima questão aí, questão 7. Se você está ficando com alguma dúvida ou está um pouco rápido, você pode diminuir a velocidade do vídeo aí, né, no rodapé do YouTube, ou se for o caso, volta um pouquinho e vê de novo, assiste de novo, ouve de novo, beleza? Pessoal, próxima questão, questão 7 então. As figuras abaixo do livro de, nossa senhora, de Esfera, eu acho que é Esfera que se lê isso, escrito em latim em 1230 por Johannes de Sacrobosco, mostra uma representação do Sol, da Lua e da Terra, e dois fenômenos vistos nesse capítulo. Indique quais são esses fenômenos e quais são os desenhos que correspondem aos astros mencionados. Então a gente tem ali uma posição em que a Terra está do lado esquerdo, o Sol do lado direito e tem uma Lua no meio entre eles, né? Metade escura, metade clara. E tem uma outra posição em que a Lua está atrás e a Terra está no meio entre o Sol e a Lua. Então a gente tem fenômenos aí chamados de eclipses, né? Então, aqui, a resposta do 7. Aqui ele traz um texto que era para auxiliar o professor, olha só. Para auxiliar os estudantes na interpretação da imagem e da resolução da atividade, é importante contextualizar a obra e explicar a eles que no livro da Esfera, Sacrobosco descreve o sistema ptolomaico, né, geocêntrico, como a Terra como centro do universo. Dessa forma, fica mais fácil entender por que a Terra aparece como a esfera central na ilustração de cima lá, com um tamanho menor em relação aos demais astros, né, o Sol e a Lua. Cadê? Reforça aos estudantes que os astros não foram representados em escala e que as distâncias também não correspondem à realidade. Óbvio, né? Isso aí, a gente já está assistindo, isso aí já sabe. Então, tendo esse contexto histórico em vista, a primeira figura mostra um eclipse lunar e a segunda um eclipse solar. Ou seja, na primeira figura, da esquerda para a direita, temos a Lua, a Terra e o Sol. Ou seja, a Terra é quem está no meio aqui, ó. Beleza? Então tem o Sol e a Lua e a Terra está aqui no centro, né? Que era o geocentrismo, que tudo girava em torno da Terra, né? A gente sabe já que não é isso, mas beleza. E olha só, então quando eu não consigo ou enxergo a Lua com a sombra da Terra, né? Eu tenho aí então o caso do eclipse lunar, porque a gente esconde a Lua. E quando eu faço o contrário, né? Tenho a Terra atrás da Lua, eu tenho um eclipse solar, porque eu estou escondendo o Sol do ponto de vista daqui da Terra. Beleza? Então, são essas duas imagens que ele queria que você representasse aí. Então, próxima questão. Muitas pessoas acreditam que as estações do ano ocorrem porque, em certos pontos de sua trajetória, a Terra está mais afastada do Sol do que em outros. Você concorda com essa ideia? Justifique essa resposta. Pessoal, então olha só. Não, né? Porque a diferença entre a maior e a menor distância que a Terra fica do Sol ao longo da sua órbita é muito pequena. Além disso, em determinados momentos, os dois hemisférios passam por estações diferentes e não pela mesma estação, né? Causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Ou seja, quem acredita nessa ideia de que a Terra fica mais longe ou mais próxima do Sol, uma forma de você entender que isso está errado é, se o planeta está mais próximo do Sol, deveria ser verão em todo o globo, né? E não só uma parte dele. Porque o globo inteiro se aproxima, não tem como aproximar só uma região do Sol. Então não faz sentido. O que faz mais sentido é mudar o ângulo de inclinação, que é uma forma que eu consigo distanciar mais ou menos um dos hemisférios, enquanto o outro está no sentido contrário. Beleza? Então, fácil aí essa questão, né? Próxima questão, questão 9. Você já observou um eclipse da Lua? Como que ele ocorre? Nossa, acho que eu pulei aqui. Ah, aqui, ó.
Resposta pessoal, né? Se viu ou não, né? Então não tem como falar se está certo ou errado. Agora, como que ocorre? Os eclipses lunares acontecem quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, cobrindo a total ou parcialmente no céu. Ou seja, é mais fácil a gente guardar qual é o solar ou lunar, levando em consideração o ponto de vista. Do ponto de vista da Terra, nós estamos sombreando aí, né, a Lua. Então pensa assim, né? Então, lunar. O solar é o contrário, né? Está cobrindo o Sol em relação à Terra. Então a Lua está cobrindo o Sol, então seria um solar. É mais fácil de guardar assim, beleza? Então, quando a Terra, a sombra da Terra cobre a Lua, total ou parcial. O bonito é quando cobre por completo, né? Mas não é sempre que acontece, tá bom? Então, isso aí. Questão 10 agora. Por que podemos considerar que o eclipse lunar é mais uma evidência do formato esférico da Terra? Essa é fácil, né, pessoal? Porque a gente visualiza no eclipse justamente a sombra da Terra projetada na Lua. Então eu vejo ela esférica cobrindo a Lua. Se fosse plana ou qualquer outra coisa do tipo, né, não teria um formato curvo lá cobrindo a Lua. Seria uma moedinha cobrindo a Lua. Ou uma linha reta cobrindo a Lua. E a gente já sabe que não é assim, né? Então, os terraplanistas aí podem sentar no canto e chorar. Próximo. 11. O próximo eclipse solar total que poderá ser visto pelos brasileiros será apenas em 12 de agosto de 2045. Então, há um tempinho ainda aí, né? Os estados do Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Por que esse fenômeno não será observado em estados do sul e sudeste do Brasil? Ou seja, por causa do alinhamento do planeta, né? São regiões muito mais distantes lá para baixo e tem uma inclinação específica do globo. Então, quem está mais na região sul e sudeste não vai ter a perspectiva de ângulo para ver perfeitamente esse eclipse. Só quem tiver mais na linha lá do norte e nordeste. Próxima questão. Por que não venta na Lua? Pessoal, o que são ventos? São movimentos de massas de ar, certo? Vocês aprendem isso no 6º ano lá. Como que se dá o movimento das massas de ar? Por corrente de convecção. Ar quente, ar frio, vai formando corrente de convecção e movimentação do deslocamento de massa de ar, que são os ventos, né? Então, ó, por que não venta na Lua? Eu não tenho atmosfera na Lua. Se eu não tenho atmosfera, não tem efeito estufa. Se eu não tenho efeito estufa, não tenho aquecimento da atmosfera. Se eu não tenho aquecimento, eu não tenho calor para gerar corrente de convecção. Se eu não gero corrente de convecção, não posso ter deslocamento de massas de ar. Logo, não tem vento. Ou seja, se a Dilma for para a Lua, já era. Ela não vai conseguir estocar nada lá. Beleza, pessoal? Então, próxima questão aí, questão 13. Em 20 de julho de 1969, a nave Apollo 11 pousou no solo lunar e 2 tripulantes caminharam pela primeira vez na Lua. Depois da Apollo 11, outras missões, tripuladas ou não, chegaram à Lua. Observe a figura 5.37. Então tem a marca de uma bota ali na superfície da Lua após a missão da Apollo 11, né? Então, letra A. O que deve ser essa marca na Lua? Jesus amado, né? Então, é a marca do sapato, né? Da bota de algum... Eu acho que até que é do Buzz Aldrin, não tenho certeza. B. Como essa marca se formou? Ela se formou quando o astronauta caminhou na Lua, né? Nossa Senhora, essas questões estão... C. Ela deve continuar do jeito que está por muitos milhares de anos? Explique por quê. Ela está afirmando isso. É lógico, né? Se eu não tenho vento e não tenho ser vivo, não tenho vida na Lua, aquilo vai ficar intacto por muitos anos. Muito provavelmente aquilo ali só vai sumir quando algum meteorito ou meteoro atingir aquela superfície da Lua e, né, destruir essa marca deixada lá. Beleza? Então o livro traz aí pra gente, ó, a marca deve continuar do jeito que está por muito tempo, porque na Lua não há erosão, já que não há ventos nem chuvas. Beleza? Então, muito provavelmente, né, ele só vai modificar com
com alguma agressão do tipo impacto de asteroide ou algo do tipo ali. Beleza? Próxima questão, então. De olho na notícia, né? Então vamos ver lá o que traz aí. A notícia a seguir discute um fenômeno que foi observado por muitas pessoas em julho de 2018, recente, né? Então leia o texto e faça o que se pede. Maior eclipse total da Lua do século XXI ocorre nessa sexta-feira, ou nessa sexta. Olhar para o céu no início dessa noite de sexta-feira, dia 27 de julho de 2018, será um convite obrigatório. A partir das 4h30, né, da tarde, começa o eclipse lunar mais longo do século XXI, que deve durar cerca de 1h e 43 minutos. Em quase todo o planeta será possível acompanhar o fenômeno que geralmente ocorre 2 vezes por ano, com um tempo de duração de 60 a 80 minutos, podendo durar até muito menos. Em 2015, por exemplo, a cobertura total da Lua durou apenas 12 minutos. Abre aspas aí, né? Agora a Lua vai atravessar bem no centro da sombra da Terra, fecha aspas, explicou pesquisadora Josina Nascimento, do Observatório Nacional. E é por isso que vai demorar mais tempo até que ela volte a aparecer. Mas no Brasil, essa fase do eclipse não será visível pelo período integral de 104 minutos, né? 1h e 40 aí. Toda a parte leste do Brasil vai ver a Lua nascer já durante o eclipse total. Dependendo do lugar, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Lua vai nascer às 5h26, quando o céu ainda estará claro. Por volta de 6h15, 6h13, ficará mais visível e é quando começa o eclipse parcial, quando a Lua começa a sair da sombra da Terra. Afirmou. O eclipse da Lua acontece quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhados nessa ordem, ou seja, né, a Lua está depois lá, a Terra está fazendo a sombra na Lua. O Sol, iluminando a Terra, faz uma sombra no espaço em 2 partes. A penumbra, que ainda revela raios de sol, e a umbra, que não recebe qualquer feixe de luz. Quando a Lua, caminhando em torno da Terra, penetra totalmente na sombra escura, temos o eclipse total, completou a pesquisadora. No Brasil, em toda a parte leste do país, a Lua vai nascer na fase total do eclipse, fase que termina às 6h13, do horário de Brasília. A partir desse horário, a Lua começa a sair da sombra mais escura da Terra, né, a umbra, iniciando o eclipse parcial, que dura até às 7h19. Se o tempo do fenômeno já carrega um grau de ineditismo, o espetáculo promete ser ainda maior pelas cores com as quais a Lua despontará no horizonte, um efeito laranja-avermelhado que dá nome à Lua de Sangue, provocado durante o eclipse total. Abre aspas novamente, né? Depois que o Sol se põe, você tem a tonalidade do horizonte avermelhado, que é causado pelos raios de Sol passando pela atmosfera. Ou seja, mesmo sem ver o Sol, ainda recebe um pouco dessa luz. Os tons vermelhos são os menos filtrados e acabam se destacando mais. O mesmo acontece no eclipse total da Lua, quando está totalmente na umbra, sombra mais escura da Terra, fica totalmente escura, mas ainda chega à Lua os raios solares que passam pela atmosfera da Terra. Passam os mais próximos do vermelho e ela fica com essa tonalidade, explicou a pesquisadora. Né? Gonçalves C, não dá para saber qual é o nome. Maior eclipse total da Lua do século XXI ocorre nesta sexta-feira. Agência Brasil, né? Disponível nesse site aí, que foi acessado aí no final do mês de fevereiro de 2019, ano passado. Então, vamos lá, o que ele pede aí? Letra A. Consulte o dicionário, significado das palavras que você não conhece e redige uma definição para essa palavra, ou seja, um glossário aí do que você não entendeu. Resposta pessoal, né? Letra B. Você se lembra de ter observado em 2018 o fenômeno descrito no texto? Na sua opinião, por que esse tipo de observação é interessante? Ou seja, resposta pessoal, né? Quem viu, se lembra, não lembra. Tem gente aí que não lembra nem o que tomou no café da manhã, vai lembrar 2018, né? Não sei. Mas enfim, quem tem a memória melhorzinha aí deve lembrar o que estava fazendo no dia. Letra C. Por que o fenômeno descrito se destacou mais do que outros eclipses lunares? Porque foi o mais longo
né? Teve uma duração de mais tempo aí. Letra D. Por que o papel da atmosfera terrestre? Qual o papel da atmosfera terrestre no fenômeno? Então, ela filtra os raios solares, né? E os tons vermelhos são os que menos são filtrados. Então, ele atinge a Lua num tom mais avermelhado e pode gerar aquela característica que eles chamam de lua de sangue, quando a Lua fica num tom mais vermelho alaranjado. Um efeito muito bonito aí. Beleza? Então, as respostas estão nos slides aí. Vamos lá. De olho no quadrinho agora, né? Então, olha só. Você já acompanhou algum eclipse? Veja como foi a experiência do Cascão na tira a seguir. Aí tem ali, né, o cebolinho Cascão, depois da exposição à radiação de Chernobyl, parece. Tá ali, né? Hoje vai haver eclipse. Ah, bobagem. Bobagem por quê? Da última vez que falaram que haveria eclipse, eu fiquei esperando. E na hora H, escureceu tudo e eu não vi nada. Ei, Cascão é muito burro. Então vamos lá, letra A. Por que o Cascão acredita que observar eclipses é bobagem? Porque, segundo ele, né, no momento que diziam que o eclipse ia aparecer, ficou tudo escuro e ele não conseguiu ver nada. Letra B. Como você explicaria para o Cascão que o que acontece durante o eclipse solar? Então você pode explicar de várias formas, né? O livro traz assim para você, ó. Os eclipses solares acontecem quando o Sol, a Lua e a Terra encontram-se alinhados na mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Como a Lua cobre o Sol, o dia escurece, ou seja, aquele período de escuridão durante um período do dia, né? Um fenômeno muito legal aí de se ver. Então, próxima questão aí, né? Deixa eu ver se tem uma próxima aqui, porque... Aprendendo com a prática. Vamos lá, qual que é a prática? Ah, dá pra fazer, né? Então, espero que vocês tenham feito. Se não fez, aperta o pause aí e faz agora. Olha só. Procedimento ali que ele fala. Para compreender melhor alguns fenômenos naturais, é necessário observá-los e fazer registros. Com base nas observações, é possível criar hipóteses e fazer algumas previsões. Nessa atividade, vamos observar a Lua ao longo de um mês. Ou seja, não adianta você apertar o pause, porque você vai ter que ficar com o vídeo pausado durante 30 dias. Então, né, vai acompanhando essa atividade e depois a gente fala disso aí mais pra frente. Então, ali tem os procedimentos, né? Ó, em uma folha de papel em branco, desenhe um calendário, ou pega um calendário aí em casa, né? Com os dias correspondentes ao mês em que vai se fazer as observações. Cada dia do mês deve ser representado por um quadrado de 2 centímetros de lado. Dentro desse quadrado, você vai desenhar a forma como está vendo a Lua e anotar o horário em que a observação foi feita. Bem legal isso aí, hein, pessoal? Depois de um mês, identifique em seus desenhos cada fase da Lua. Só depois que estiver pronto que você vai conseguir identificar bem isso aí, tá? Compare o seu desenho com o de colega, né? Se bem que você pode tirar foto e mandar pelo WhatsApp, né? Então, dá para fazer isso aí. Vocês identificaram as fases da Lua nos mesmos dias? Bacana essa observação. Por que é necessário que as observações sejam feitas ao longo de um mês? Então, né? Questão 1 e 2 aí é pessoal, né? A 3, ó. A Lua nova não é visível, então vai ter que ser uma característica específica que vocês vão identificar. Mas nasce aproximadamente 6 horas e se põe às 18. A cada dia que passa, a Lua nasce e se põe cerca de 1 hora mais tarde. Assim, no primeiro dia da Lua cheia, ela nasce às 18 e se põe às 6. E na Lua minguante, ela nasce por volta da meia-noite e se põe ao meio-dia. Se necessário, indique os horários mais adequados ou peça que cada grupo de estudantes faça uma observação. Aí não, né? Cada um faz o seu. E em um horário diferente, né? Olha pra você que legal. Tem variações de horários, né? Óbvio, afinal de contas, se a Lua está entre o Sol e a Terra, nesse período a Lua vai aparecer pra gente a que horas? Quando for dia, né? Então, é aquela, sabe aquele dia que você olha para o céu e fala, nossa, olha a Lua lá. Então, tá nesses períodos aí, né? Onde a Lua ainda se encontra, né? Entre o Sol e a Terra, praticamente. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente finaliza por aqui, então, né? Isso aí mesmo. Aqui, né, são as respostas, mas são observações pessoais de cada um aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês. A correção tá aí, espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou alguma dúvida, a gente tem um plantão aí todas as segundas e sexta-feiras, né? No horário definido lá, que se eu não me engano, essa aula é do 8º ano, então o horário é 12h30, né? Então,
todas as segundas e sextas às 2h30, estamos lá. Se precisar de alguma coisa, é só chegar chegando lá. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e fui!